Respira fundo. Agora, imagina acordar com a seguinte manchete explodindo na sua tela. NASA pede para o mundo se preparar para o dia 3 de março. Se você leu isso e sentiu um arrepio, você não está sozinho. Nas últimas semanas, vídeos, cortes e postagens começaram a se espalhar com uma mensagem inquietante. Um grande apagão vai cobrir os céus. O mundo precisa estar preparado. Algo vai acontecer. Mas preparado para quê exatamente? Será que estamos falando de um colapso global? Falta de energia, satélites caindo, um evento capaz de mergulhar cidades inteiras na escuridão? Ou será que, mais uma vez, o medo está sendo usado como combustível para cliques? Hoje eu quero te levar por trás dessa história. E eu prometo uma coisa, até o final, você vai enxergar o céu e as manchetes de uma forma completamente diferente. Porque a verdade é muito mais interessante do que o pânico. E também muito mais assustadora. Dependendo do ponto de vista, tudo começa com uma data. 3 de março de 2026. Esse é o dia marcado por um fenômeno que tem um nome popular dramático. Lua de sangue. O termo já parece saído de um filme apocalíptico. Lua vermelha, céu escurecendo, sinais nos céus. Mas antes de qualquer teoria conspiratória ganhar força, vamos entender o que realmente está acontecendo. A chamada lua de sangue nada mais é do que um eclipse lunar total. E aqui já começa o primeiro plot twist. Isso não é raro. Pode parecer um evento único, místico, quase sobrenatural. Mas eclipses lunares totais acontecem com uma certa frequência, às vezes mais de uma vez, no mesmo ano. Às vezes nenhuma, mas estão longe de ser um evento sem precedentes. Então por que tanto alarde? Porque quando a lua fica vermelha, algo dentro da gente desperta. Desde civilizações antigas, uma lua avermelhada sempre foi vista como presságio. Povos antigos associavam o fenômeno a guerras, fome, mudanças drásticas. Afinal, ver o maior objeto do céu noturno mudar de cor não é algo que passa despercebido. Agora imagine isso sendo anunciado em pleno século XXI, com redes sociais amplificando cada palavra. Mas vamos entender a mecânica por trás dessa transformação. Imagine o Sol como uma lanterna gigantesca no espaço. A Terra está ali, orbitando essa lanterna. E a Lua, menor e silenciosa, orbita a Terra. Normalmente, a luz do Sol atinge diretamente a Lua. E é por isso que ela brilha no céu. A Lua não emite luz própria. Ela apenas reflete a luz solar. Agora, pense na Terra, passando exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse alinhamento perfeito, a sombra da Terra começa a cobrir a Lua. Aos poucos, a parte iluminada diminui. A Lua vai sendo engolida pela escuridão. E então, acontece algo estranho. Ela não desaparece completamente. Ela fica vermelha. Mas por quê? Aqui entra um detalhe fascinante da física da luz. Ao redor da Terra, existe a nossa atmosfera. Essa camada de gases que nos protege, que filtra a radiação, que torna possível a vida, também age como um filtro de cores. Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre, as cores de comprimento de onda, menor, menos, como o azul, são espalhadas. É o mesmo motivo pelo qual o céu é azul durante o dia. Já as cores de comprimento de onda maior, como o vermelho e o laranja, conseguem atravessar com mais facilidade. Durante um eclipse lunar total, a única luz que chega até a Lua é justamente essa luz avermelhada que passou pela atmosfera da Terra. É como se todos os pores do Sol do planeta estivessem sendo projetados na superfície lunar ao mesmo tempo. E é por isso que ela fica vermelha. Mas aqui vem algo que quase ninguém comenta. Nem toda lua de sangue é igual. O tom pode variar. Pode ser um vermelho mais claro, quase alaranjado, pode ser um cobre intenso, pode parecer ferrugem ou até um vinho escuro e profundo. E sabe o que determina isso? A condição da nossa própria atmosfera. Se houver muita poeira, poluição ou partículas suspensas no ar, a tonalidade pode ficar mais escura. Ou seja, a cor da Lua durante o eclipse é quase como um reflexo da saúde da Terra. É poético e ao mesmo tempo perturbador. Agora vamos ao ponto que gerou
tanto pânico. O tal apagão. Muitos veículos começaram a usar essa palavra de forma dramática. Grande apagão vai cobrir os céus. Parece algo saído de um roteiro de desastre global, mas o apagão não é literal. Não estamos falando de energia elétrica sendo desligada. Estamos falando do apagão do brilho da Lua, do momento em que ela deixa de refletir a luz solar diretamente e entra na sombra da Terra. Nenhuma previsão científica indica que esse eclipse possa causar falhas na rede elétrica. Nenhum estudo aponta risco para satélites. Não há motivo técnico para pânico. Mas existe um evento astronômico que poderia sim causar um verdadeiro apagão global. E aqui entra a parte que deixa qualquer pessoa inquieta. Tempestades solares. O Sol não é apenas uma esfera tranquila de luz. Ele é uma máquina colossal de energia. De tempos em tempos, ocorrem explosões gigantescas, chamadas ejeções de massa coronal. Bilhões de toneladas de partículas são lançadas no espaço. Se uma dessas explosões for direcionada para a Terra, o impacto pode ser sério. Em 1859, aconteceu um evento conhecido como o Evento Carrington. Na época, a tecnologia era limitada. Ainda assim, sistemas de telégrafo pegaram fogo. Operadores receberam choques. Equipamentos foram danificados. Agora imagine algo assim. Hoje, redes elétricas sobrecarregadas, satélites comprometidos, GPS falhando, comunicação interrompida, hospitais, aeroportos, centros de dados. Esse sim seria um verdadeiro apagão. Mas calma, não há previsão de uma tempestade solar extrema no dia 3 de março. E agências espaciais monitoram constantemente a atividade solar. Caso algo significativo estivesse a caminho, haveria alertas oficiais claros. Voltando para a Lua de Sangue, existe outro detalhe que frustrou muita gente no Brasil. A maioria dos brasileiros não conseguirá ver o eclipse total desta vez. O fenômeno começará nas primeiras horas da manhã. E quando atingir sua totalidade, o céu já estará claro em grande parte do país. Algumas regiões mais ao norte ainda poderão ver parte do evento. Mas o espetáculo completo será melhor observado na Ásia e na Austrália. E aqui surge outro ponto interessante. Isso mostra como fenômenos astronômicos dependem completamente da posição geográfica. O céu é o mesmo para todos, mas a experiência não é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que notícias como essa se espalham tão rápido? Porque misturam 3 ingredientes poderosos: ciência, mistério e medo. Quando você junta a palavra NASA com prepare-se e apagão, o cérebro humano imediatamente entra em modo de alerta. É quase instintivo, mas a verdade é que a ciência raramente funciona no modo surpresa apocalíptica. Ela trabalha com previsão, monitoramento, dados. O eclipse lunar de 3 de março é conhecido há anos. Não surgiu de repente. E talvez o mais curioso de tudo seja isso. O evento não é uma ameaça, é um espetáculo. Um lembrete silencioso de que estamos em um sistema solar dinâmico, em constante movimento. E mesmo assim, a ideia de uma lua vermelha continua mexendo com algo profundo dentro de nós. Talvez porque o céu sempre foi o nosso maior espelho. Ele já anunciou estações, guiou navegações, marcou calendários, inspirou mitos. E quando ele muda, nós sentimos. Então não, você não precisa tirar aparelhos da tomada por causa da lua de sangue. Não há motivo para estocar mantimentos. Não há alerta de colapso elétrico ligado a esse eclipse. Mas existe algo que talvez valha a pena fazer. Olhar para o céu sempre que possível, porque em meio a manchetes alarmistas e exageros digitais, a realidade ainda consegue ser incrivelmente bonita. E se tem algo que esse episódio ensina, é que nem todo urgente é perigoso. Às vezes, é apenas extraordinário. Agora me conta uma coisa. Você já viu uma lua de sangue ao vivo? Se já viu, sabe exatamente a sensação, o silêncio diferente, a luz estranha, a percepção de que estamos girando no espaço, alinhados com uma precisão quase impossível. Se nunca viu, talvez 2029 seja o seu momento. E quando esse dia chegar, você não vai lembrar do medo, vai lembrar da curiosidade. Se esse tipo de conteúdo
te faz olhar para o mundo com mais atenção, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui a gente transforma manchetes assustadoras em conhecimento. E conhecimento sempre ilumina mais do que qualquer eclipse pode escurecer. Nos vemos no próximo vídeo.